A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muito se tem falado nas redes sociais e nas mídias que o coronavírus, a praga dos gafanhotos e diversos outros sinais representam os fins dos tempos, que é o sinal dos últimos dias e da volta de Cristo. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? Muitos têm usado o versículo 13 e 14 de 2 Crônicas capítulo 7, que diz: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? O que nós vemos aqui? O erro das pessoas é escolher um versículo que sirva para o seu propósito. É errado usar versículos isolados fora do seu contexto para criar uma verdade ou até uma falsa doutrina. E isso acontece muito nas igrejas hoje. É tão fácil entender quando se lê todo o contexto. Vamos ver? O contexto que temos de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 13 e 14, em vários capítulos anteriores é Salomão construindo o templo do Senhor, fazendo várias súplicas a Deus, e após o término da construção, desde o capítulo 5 de Crônicas, de 2 Crônicas, Salomão dedica o templo ao Senhor, leva a Arca da Aliança para o templo, Salomão faz um discurso e começa a orar. Salomão pede a presença de Deus naquela casa, naquele templo. Pede que as orações sejam respondidas. Pede justiça, que quando o povo pecar e se houver arrependimento, Deus mande chuva para as suas plantações. E ajuda de Deus quando houver pestes, ou guerras, ou doenças. Salomão pede bênção sobre os estrangeiros quando buscarem a Deus naquele lugar. Pede ajuda de Deus nas guerras, mesmo quando o povo estiver em pecado, pois ele sabia que não há quem não peque. Logo após, Deus aceita seus sacrifícios, e fogo desce do céu, e a glória de Deus encheu toda aquela casa, aquele templo. Uma grande festa aconteceu. Então o que acontece em seguida? Vamos ver em 2 Crônicas 7, desde o versículo 11 até o 16. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Salomão teve êxito em tudo o que fez. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus falou a Salomão: se, por causa dos pecados do meu povo, se eu fechar os céus e não enviar chuva, se eu enviar gafanhotos para consumir suas plantações, ou se eu enviar pestes ao meu povo por causa dos seus pecados. Então, diz Deus, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, se algo estiver acontecendo em Israel e houver arrependimento, então haverá perdão, haverá livramento da seca, dos gafanhotos, das pestes e das guerras. Então Deus continua: Agora, se o meu povo se converter, se arrepender e me buscar de todo o coração, só assim meus olhos estarão abertos e atentos aos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, neste templo. Porque agora
escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Esses versículos são respostas às súplicas de Salomão. E Deus respondeu: se houver guerras, secas, gafanhotos e pestes, e houver arrependimento, e nesta casa buscarem a minha face, e se converterem, então eu os livrarei e abençoarei a sua terra. Deus não está fazendo uma profecia para algo que aconteceria no futuro. Ele apenas diz: se houver algo acontecendo nesta terra, e se o meu povo se converter, eu ajudarei. Amém? Muitos falam do anticristo, que o anticristo está vindo, como se o anticristo fosse uma pessoa que trará mudanças enganando a muitos, que governará o mundo todo, perseguirá os cristãos e vencerá, que se levantará a besta e o anticristo nesses dias, e está acontecendo. O Apocalipse vai se cumprir, é o que muitos dizem. Você sabia que no livro do Apocalipse você nem encontra a palavra anticristo? Você não encontra nenhuma vez. Não existe a palavra anticristo no Apocalipse. Somente o apóstolo João comenta sobre o anticristo em suas cartas de 1ª e 2ª João. Nem Jesus falou do anticristo. Jesus advertia sobre os falsos profetas, que viriam pregando um falso evangelho, enganando a muitos. O primeiro anticristo que encontramos no Novo Testamento explicitamente é Herodes, que quando soube do nascimento de Cristo, mandou matar todas as crianças de Belém na intenção de matar a Cristo. Muitos judeus defensores das leis, os fariseus e os saduceus, e muitos mais, eram anticristos naquela época. Como assim? 1 João, capítulo 4, versículo 3 diz o seguinte: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Amém? Vamos ver também 2 João, no capítulo 1, versículo 7, que diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Amém? Nós vemos que a partir do nascimento de Cristo, o espírito do anticristo começa a agir, até mesmo em forma de tempestades. Não estou dizendo que não haverá um fim, mas sim que esses não são os sinais do fim dos tempos. Até porque o próprio apóstolo João já nos diz que ele mesmo já está nos dias do fim. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Como assim? João estava nos últimos dias? Você sabia que apenas 10 dias após a morte de Cristo na cruz, se inicia a contagem dos últimos dias? Veja só, Atos capítulo 2, a unção dos apóstolos com o Espírito Santo, foi o marco mais importante após a morte e ressurreição de Cristo para o mundo. Quando eles começaram a falar em línguas estrangeiras para anunciar o Evangelho às nações, todos achavam que os 12 apóstolos estavam bêbados, em plena 9 horas da manhã. Então Pedro se levanta, cheio de ousadia e de poder, e anuncia o cumprimento das profecias de Joel capítulo 2. Vamos ver Atos capítulo 2, do versículo 14 ao 21. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais abaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pedro diz que aquilo que estava acontecendo foi o que Joel anunciou para os últimos dias. Mas Pedro falou mais. Ele falou que haveriam sinais e prodígios, o sol se convertendo em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Irmãos, vejam só. Essa é uma maneira de falar da demonstração do imenso poder de Deus contra uma nação. Chamamos isso de linguagem apocalíptica, que é a revelação da destruição de uma nação pecadora por outra nação enviada por Deus. É como se Deus dissesse a uma nação: vocês não vão se arrepender? Então vocês verão sangue, fogo e vapor de fumaça. Vão ver o sol se escurecer, a lua será sangue. Isso tudo antes da volta de Cristo. Esse linguajar você pode encontrar muitas vezes no Antigo Testamento, sempre quando Deus está julgando uma nação. Agora, quer saber quando acontece esse juízo, ao qual Joel e Pedro estavam se referindo? Eles se referiam à destruição de Jerusalém e do templo por causa da rejeição com que muitos judeus e autoridades negaram que Cristo é o Senhor. O próprio Jesus profetizou isso em Mateus 24. Comece lendo Mateus capítulo 23, do versículo 36 e 39, e continue em Mateus 24, do versículo 1 ao 28, e vocês vão ver Jesus profetizando que várias coisas aconteceriam. Agora veja o versículo 29, que diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, as quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora vamos ver o versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém? E isso tudo aconteceu em 70 depois de Cristo. Procure na história e vocês vão entender. Tudo isso que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 24 já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. E muitos daquela geração viram todos esses sinais, foram perseguidos e passaram por aflições pelas mãos dos romanos. Por que muitos ensinam este texto da Bíblia como se fosse algo para nosso futuro? Isso tem levado muitos ao erro. Mas e os sinais da volta de Cristo? Não é isso que está acontecendo? Não, isso que está acontecendo em nossos dias não é um sinal da volta de Cristo. Por quê? Muito simples. O próprio Jesus falou: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, num piscar de olhos, ele voltará e quem estiver desapercebido o perderá. Versículos 36 a 44. Porém,
daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Ou seja, não haverá sinais da volta de Cristo. Aqueles que estiverem esperando por sinais da sua volta, para se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, perderão a sua salvação. Mas aqueles que se arrepender hoje e se manter fiel e vigilante, esse será salvo. Por isso ele disse: virei no momento em que ninguém espera. Um será levado e outro será deixado. Então, irmãos, Cristo está voltando, está próximo à sua chegada. Busque conhecer ao Senhor, santifique-se a Ele e continue firme o seu caminho, fiel até o fim, e você será salvo. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.